Queridos, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus, queridos? Vamos? Queridos, vamos fazer uso da palavra de Deus. Vamos, livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é 5. Tá bom, queridos? Irmãos, enquanto os irmãos vão procurando, e eu também, eu quero agradecer a Deus, querido, em primeiro lugar, por retornar a esta casa. Para mim, foi, está sendo e sempre será uma grande alegria de estar aqui se confraternizando com a igreja. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a pastora Neuza, o pastor Joséildo, Samuel, os irmãos, as irmãs, os tocadores também, né? Que Deus abençoe, tá bom, queridos? O trabalho dos irmãos chegaram cedo, deixaram tudo preparado, e os visitantes também, de uma maneira gloriosa, tá bom? 1 Tessalonicenses, depois de Gálatas, depois de Romanos, e antes de Hebreus 5, versículo 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais o que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoesteis. O 16, para a gente abreviar, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinais e tudo, e retende o bem. Abstém-vos de toda a aparência do mal. O 24 diz assim: fiel é o que vos chama, a qual também o fará. Pode sentar. Tá bom, irmãos? Que mais imitou a Cristo, que mais se espelhou em Cristo, que mais olhou para Cristo, que mais queria andar como Cristo Jesus andava. Não tinha outra pessoa, querida, a não ser a pessoa do apóstolo Paulo. A gente tem Paulo, irmão, como um apóstolo. Efésios 4:11 diz que Deus chamou um para presbíteros, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para mestres, outro para doutores. Mas o próprio Paulo, ele não toma esse título para ele de apóstolo. Por que ele não toma esse título de apóstolo? Porque o próprio Paulo diz que não era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguia o que? Os cristãos. E aí Paulo, ele tomou um título para ele. As pessoas conhecem Paulo como missionário, como pastor, né, como apóstolo. Mas Paulo mesmo, apóstolo Paulo, ele era tão humilde, tão simples, queridos, que ele mesmo diz em 1 Coríntios 3, versículo 9, Paulo diz assim: olha, nós somos, né, numa comissão, ele diz assim, ó, nós somos cooperadores de Cristo. E Paulo, irmãos, ele tinha uma simplicidade tão grande, irmãos, que Paulo, ele teve o privilégio do quê? Ele teve o privilégio de ser arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Querido, o terceiro céu é onde é o trono do Altíssimo, onde é o trono de Deus, que ele ouviu. Mas ele acabou se entregando, dizendo, e ouvi palavras inefáveis, que a homem não era lícito referir, e pelas excelências das revelações, ainda teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, Jesus dizendo para Paulo: a minha graça, Paulo, ela te basta, porque o meu poder, ela se aperfeiçoa o quê? Se aperfeiçoa na fraqueza. E as pessoas queriam imitar a Cristo em tudo. Paulo, ele chegou tão perto de Jesus, tão perto dos mistérios de Deus, que Paulo recomendou para o povo: olha, se vocês estiverem imitar alguém, se tem uma outra pessoa na terra que vocês podem imitar, como ele mesmo disse assim, olha, sejai meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês imitando eu, pode ter certeza que vocês estão imitando a Cristo. Agora o 22, irmãos, o 5, versículo 2, preceitos diversos, votos e saudações. Paulo, ele começa dizendo assim: rogo-vos e rogamos vós, irmãos, que
reconheçais os que trabalham. Paulo, ele vai para a igreja dos Tessalônica, e ele estava ali ministrando, e ele pedia para as lideranças, para os pastores que estavam ali, louvado, para todos os líderes e liderados, a importância das pessoas que trabalhavam na obra, aquelas pessoas que se esforçavam, aquelas pessoas que davam o seu sangue, davam o seu tempo, davam as suas horas, davam as suas ofertas, davam os seus dízimos, dava até mesmo, louvado seja o bem para a obra de Deus. E Paulo diz, olha, é muito importante, irmãos, ele vem dizer, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo, irmãos, no Novo Testamento, ele fala mais ou menos umas 60 vezes, irmãos. Só nesse livro aqui, louvado seja de Tessalônica, Paulo fala mais ou menos umas 27 vezes. E Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que reconheçais o que trabalha. Por isso que o mesmo Paulo diz, em 1 Coríntios 15, versículo 57, Paulo diz assim, olha, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo o quê? Aí o povo, sabendo o quê? Que o vosso trabalho, irmãos, que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, louvado seja Deus, manda nós trabalhar? Manda. Mas o próprio Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isaías 64 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu o quê? Um Deus além de ti que trabalha, né? Que trabalha. Então nós servimos um Deus que ele trabalha. Como? Para aquele que nele espera no Senhor. E aí Paulo diz assim, rogo-vos, pois, que reconheçais, que tivesse uma recompensa, um reconhecimento, que tivesse até mesmo, assim como ele fazia a obra missionária, Paulo, ele não vivia totalmente, até mesmo, financiado pela obra de Deus, não. Paulo, ele trabalhava, e a profissão de Paulo era fazer tendas para ajudar na obra missionária, e muitas igrejas enviavam mensagem, enviavam valores para Paulo, para ajudar nas estadias, nos seus barcos, nas construções da igreja. O povo financiava Paulo. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Paulo, pedindo para que o povo ali, louvados, que viesse ter um reconhecimento, os que trabalham entre vós. E uma coisa interessante, Paulo, ele não só foi nesta igreja, mas ele foi também para a igreja dos Filipenses. Louvado sejam lugares muito longes, que durava muitas vezes meses de embarcações, e andando, e a cavalo, coisa semelhante, para chegar entre uma igreja e outra. Paulo, irmãos, ele foi reconhecer um trabalhador que era da igreja dos Filipenses. E esse rapaz não era outra pessoa, a não ser, Paulo quando chegou, ali não era um apóstolo, ali não era um pastor, ali não era um presbítero, ali não era evangelista, ali não era um missionário. Irmão, Paulo, ele foi nesta igreja só para visitar uma pessoa só. Quem era ele? Era Epafrodito. E era para Paulo, ele deu 3 nomes, que era companheiro, amigo e cooperador de Paulo. Quando Paulo chega na cidade, vai visitar esta igreja, a notícia chegou que ele estava doente. E a doença dele era, tudo se indicava que era doença para a morte. E aí Paulo, irmãos, a Bíblia diz que Paulo se entristeceu muito. Paulo se abateu. A Bíblia diz que Paulo teve tristeza, por saber que o seu amigo, companheiro, que ajudava ele nas missões, que se preocupava com a obra missionária, que se preocupava com o seu pastor, louvado seja, agora Paulo veio lá somente agradecer, agora está doente. Paulo ficou muito triste, levantou a igreja em oração, e eles começaram a clamar a Deus. Louvado seja, a oração feita, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. E se tiver um só, a oração feita por um, pode muito em seus efeitos.
E agora eles começam a clamar a Deus. Quando eles terminam a oração, quem passa pela porta é o cooperador Epafrodito. A Bíblia diz que a igreja se alegrou, o povo se alegrou. Paulo, irmãos, ele veio um sorriso no rosto, e Paulo agradeceu a Epafrodito pelas suas contribuições, pelo carinho na obra de Deus. Uma pessoa que estava entre o povo, mas fazia o que? A diferença. Louvado seja, ele recebeu o que? Um reconhecimento. Uma outra pessoa também que tinha um reconhecimento para as pessoas que trabalhavam para ele, que Deus tirou Davi no meio das ovelhas, entre os seus 7 irmãos, constituiu o rei, consagrou ele na sua casa, depois rei de Hebrom, rei sobre todo Israel. Davi, louvado, tomou posse de todo o reinado, fez um belo do trabalho. Mas só que Davi, irmãos, ele reconheceu o quê? Ele que reconheceu um rapaz que se chamava Jonas, que trabalhava para ele, e não só trabalhava, mas eles eram amigos, companheiros de oração, louvado seja, de batalha, de tudo. Apesar que Jonatas, o seu pai Saul, perseguia até mesmo Davi para matar, e o intercessor, louvado, que ficava entre eles, ficava dividido, era quem? Era Jonatas. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja, que Jonatas, e Davi fez uma promessa para Jonas: Jonas, eu serei com a sua descendência, eu serei com o teu povo, eu serei com tua família. Se porventura você morrer numa batalha, ou você falecer, eu vou ser contigo. Louvado, porque eles tinham comunhão. Louvado seja, e Jonatas mais Saul foram para uma batalha, e louvado seja Deus. E o que veio acontecer? Os dois irmãos pereceram na batalha. Agora Davi, passou-se uns anos, Davi está no palácio, ele lembra o voto que fez com Jonas, que seria com a sua casa. Agora Davi chama quem? Chama Ziba, que tinha 15 filhos, e perguntou para Ziba: Ziba, tem alguém da casa de Jonatas, para que eu possa usar de benevolência por amor a Jonas? Eu fiz uma promessa para Jonas, que eu seria com a sua casa, que eu seria com a sua descendência, e a promessa está em pé. E Ziba respondeu: não, até tem um rapaz que aos 5 anos, quando perdeu o seu pai Jonas e seu avô na grande batalha, a sua ama, a sua empregada, saiu correndo com ele, quebrou-se ambos os pés. Louvado, o seu pai e o seu avô morreu. Eles ficaram em um estado de falência tão grande, que mandaram para a cidade de Londebar, na casa de Maqui. Mas só que ele tem um problema, mas só que ele tem um defeito, mas só que ele tem umas falhas, mas só que acima de tudo, ele é aleijado de ambos os pés. Ele é aleijado, está numa cidade de vergonha, está muito pobre, mas tinha promessa de Deus. Irmãos, Davi não falou para Ziba se ele estava doente, se ele estava aleijado, se estava em pecado, se estava em Lodebar, se estava na casa de Maqui, se tinha perdido tudo. Não, Davi, ele só queria cumprir a promessa que fez para Jonas quando ele estava em vida. Só isso. Não perguntou como ele estava. Davi queria ter um encontro com ele. E se chamaram quem? Se chamaram Mefibosete. E Mefibosete, irmãos, já estava grande, já tinha um filho, já tinha casado. E ele era muito humilde, igual o seu pai Jonas. Quando ele aparece no palácio, ele vem dizendo: olha, tão certo está perante o Senhor o teu ungido. E aí Davi, quando olha assim para Mefibosete, lembra do voto que fez para o seu pai Jonatas. Louvado seja, e falou para Mefibosete assim: Mefibosete, de hoje em diante eu restituirei. Eu vou restituir tudo que você perdeu. Louvado, eu vou restituir, louvado seja as riquezas, as terras. Eu restituirei tudo para você, o que você perdeu. E aí ele era tão simples, ele diz assim: olha, como você olha para um cão morto
Eu sou uma pessoa muito inútil. Davi se agradou tanto que falou, e tem outra, e tem mais. De hoje em diante, louvado, quando o banquete do rei Davi for posto num palácio, você não pode fazer falta. Eu vou querer você do meu lado. Você vai ficar do meu lado. Louvado seja todos os dias que for feito um banquete num palácio, você é o convidado para ficar do meu lado. Você é o convidado de honra. E eu restituirei, Mefibosete, tudo que você perdeu, porque você tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus, Mefibosete. Louvado seja o nome de Jesus. Então Davi, ele reconheceu. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que tudo que venha para a mão, para fazeio, conforme o quê? Conforme as vossas forças. Porque para a sepultura, onde tu vai, lá não há indústria. Quer dizer, se não há indústria, não há trabalho, não há coisa alguma. Louvado seja. Então é importante, louvado seja. E ele continua dizendo, que trabalha entre vós, e vós, os que preside sobre vós no Senhor, e vos admoesteis. Irmãos, quando eu fui dirigir a segunda igreja, a igreja tinha mais ou menos 50 anos, tinha uns 80 membros. E eu observei uma coisa, irmão, que chegava um rapaz, ele era bem simples, irmãos, ele era especial, mas ele gostava de chegar cedo, ele usava uma gravatinha, os dentinhos assim meio desajeitadinhos, irmão. Mas pensa num obreiro bom, irmão. Pensa, irmão. Chegava cedo e ele falava, gaguejava tudo, a gente não entendia muita coisa. E eu ficava vendo, irmãos. Eu falei assim, eu vou reconhecer o trabalho desse irmão. Na ausência dele, eu falei, irmãos, eu vou dar uma oportunidade aqui, que eu acho que nunca deram para ele uma oportunidade. Porque não sabia falar direito, não sabia ler. Sabe, irmão, os dentes meio desajeitadinhos, a roupa, a gravata de uma cor, a calça do outro. Mas era uma felicidade, sabe, na igreja. Uma coisa incrível. Chegava cedinho, eu falei assim, irmãos, ele não está aqui hoje. Quando ele chegar aqui, eu vou dar uma oportunidade, viu, irmãos? Vou dar uma oportunidade para ele. E outra, os irmãos glorificam, viu, irmãos? Os irmãos batem palma e dá aleluia. Combinado? Combinado. Aí, eu quero dar uma oportunidade para o nosso irmão Bartô, que mora ali no Novo Horizonte. E aí eu dei oportunidade para ele, irmão. E ele pegou, irmão, precisa ver a alegria dele, irmão. E ele falou um monte de coisa assim, irmão, que eu, sinceramente, o povo não entendeu não, nem eu, irmão. Não entendi não. Sério, não entendi não. E fez uma coisa assim, e aquela alegria, aquela felicidade, aquela coisa tudo. E aí nós glorificamos a Deus, sabe, irmão? Aí nós bateu palma, e a família ficou toda feliz. E aí ele foi voltar, irmão, para a porta. Eu falei, não, meu filho, você vai ficar sentado aqui. E eu deixei, irmãos, ele sentado, irmãos, não precisa ver a alegria dele, irmão. Sentado no meio do obreiro, a felicidade dele. Aí depois eu falei, irmãos, agora nós vamos fazer um negócio assim bom. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o aniversário do Bartô, viu, irmãos? Mas nível pastor, sabe? Nível pastor, negócio bonito, negócio forte, sabe, irmãos? Os irmãos concordam, irmão? Todo mundo concordou, começou a aparecer dinheiro, refrigerante, bolo, salgado, começou a aparecer um monte de coisa. E a casa dele é um terreno bem grandão. Nós fizemos umas lonas, tudo, e fomos para lá. E fizemos o quê? O aniversário dele, irmão, nível pastor, e presente, aquela coisa toda. Pensa numa pessoa feliz, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não procurarmos agradarmos a nós mesmos. O livro depois da Bíblia mais vendido é Os Peregrinos e em seus passos o que faria Jesus. Um simples rapaz teve uma pequena saudação, fez uma pergunta só. Logo que lançaram esse livro, quando saiu esse livro, já vendeu 50 milhões. E depois da Bíblia é um dos livros mais vendidos na face da terra. Louvado seja, é importante, foi o que Paulo diz, olha, a importância dos que reconheçais os que trabalham. E ele diz assim, que os que preside entre vós no Senhor e admoesteis. Aí Paulo continua dizendo, e que tenhais grande estima. Porque, irmão, é bonito
louvado seja o nome de Jesus, receber muitas vezes cantores famosos, pregadores famosos, uma pessoa muitas vezes que é empresária, uma pessoa que tem um poder aquisitivo grande, louvado seja, é importante, mas muitas das vezes, irmãos, louvado seja, a pessoa tem dificuldade. Às vezes chega uma pessoa simples, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa mal desarrumada. Louvado seja, e o próprio Deus diz que Deus, querido, Ele não faz acepção de pessoa. E Paulo, ele continua dizendo que tem a grande estima e amor por causa da sua obra. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que a fé sem as obras, ela é morta. Não adianta falar que ter fé, eu vou fazer, eu vou agir, louvado seja, eu vou fazer a obra de Deus. Quer dizer, ele tem fé. E a fé sem as obras, ela é morta. A pessoa, quando passar essa eternidade para outra, ou no arrebatamento, o cristão não vai comparecer diante do tribunal de Cristo, louvado, quer dizer, do juízo, no grande trono branco, que é o juízo final depois do milênio, que vai ficar preparado para os diabos, falsos profetas, que é o milênio final de tudo. O cristão vai comparecer diante do tribunal de Cristo, para quê? Para ser julgado, ele não, as obras. Você vai ser julgado segundo as suas obras, se foi ouro, se foi palha, se foi prata, se foi pedras preciosas. Está tudo o quê? No memorial de Deus. Está tudo registrado. Está tudo, louvado seja, está tudo no memorial de Deus. Até as suas lágrimas está lá. O livro de Salmo diz assim: tu contaste os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu livro, não põe ela no teu odre, não estão ela o quê? No livro de Deus. A sua oração está no altar de ouro que está diante do trono de Deus. Por isso que a Bíblia diz, e Paulo diz, por causa da sua obra, tende paz em vós. O próprio Jesus disse assim: ó, comigo tereis paz. E o mundo? No mundo tereis aflições. Aí Jesus deixou uma encomenda: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo, aí Paulo diz: olha, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, a paz de Deus está sobre você. Os judeus estavam reunidos em um só lugar, com medo dos judeus, que já tinha sacrificado Jesus. A Bíblia diz que a porta estava o quê? Fechada. Jesus passou sobre elas e disse: paz seja convosco. Louvado os discípulos, todo atônico. Será seu mestre mesmo? Deixa eu tocar nas suas mãos para ver se é o mestre. Então toca, Judas, pode tocar, Tomé, toca. E a Bíblia diz que Jesus o quê? Soprou sobre eles e disse: recebei vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia, comigo tereis paz. Isaías, ele já tinha profetizado 9, versículo 6, que ele será o quê? O príncipe da paz. Louvado seja o nome de Jesus. Tende paz em vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Na igreja dos Tessalonicenses, irmãos, tinha os desordeiros, os desobedientes. Desordeiro é sinônimo de mesma coisa de quê? De insubmisso, pessoas insubmissas. E ali naquela igreja tinha esse povo, aquele grupo de pessoas que não queriam obedecer. Eles queriam para o céu, mas não queriam obedecer. Por isso que a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores no Senhor, e espelhai nele com toda a sua perseverança. Quer dizer, espelhai nele com toda a sua maneira, até mesmo de viver. A Bíblia diz que toda autoridade são constituída por Deus, e nós estamos sujeitos a elas. Deus disse para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoam, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam.
Jorge Linhares, quando era criança, irmãos, era rebelde demais, mais uns 2 jovens. Aqueles jovens rebeldes, sabe, insubmisso, tudo, aprontava tudo e não estava nem aí. Teve uma vez que o pastor ficou tão triste, irmão, tão triste com ele. Falou assim: ó, vocês 3 jovens que vocês têm aprontado muito, de hoje em diante vocês não vão ser mais nada. Vai ser mais nada, Deus não vai abençoar você não, enquanto vocês não reconhecer uma autoridade espiritual. E eles não ligaram não, mas levantaram os ombros, viraram as costas e falaram um monte para o pastor e foram embora. Depois Jorge Linhares, irmão, ele era criança, ele era jovem, ele ficou pensando: eu tenho tanto sonho maravilhoso, eu tenho tanto sonho, eu quero ser tanta coisa. O pastor falou que eu não vou ser nada. Ah não, eu vou lá na casa lá. Ele chegou na casa do pastor, bateu, quem atendeu foi a mulher. Eu quero falar com o pastor, O pastor falou, ela foi ter com o pastor. Quando voltou, trouxe a notícia. O pastor falou que não vai te atender. Ele falou, daí o Jorge Linhares falou assim: ó, eu não saio daqui enquanto ele não me atender. A mulher foi falar com o pastor, falou: não, pode ele mandar ele embora, que eu não vou atender, eles são muito rebeldes. Mas a esposa, com carinho, foi lá, falou com o pastor foi falar: o que você quer, Jorge? Ô pastor, eu tenho tanto sonho maravilhoso, eu penso tanta coisa boa, eu quero ser tanta coisa, mas só que eu reconheço que eu tenho dado muito trabalho, eu reconheço que já pequei muito, mas eu queria uma coisa só, pastor, uma coisa só. Retira de mim aquela palavra que você falou, que eu nunca seria alguma coisa. Eu quero ser alguma coisa. Eu quero ser alguma coisa. Aí o pastor começou a olhar para ele, sério. Aí o pastor colocou a mão na cabeça dele e falou assim: a partir de hoje, a palavra que eu proferi para você, ela está cancelada, e a partir de hoje eu estou abençoando a sua vida no nome de Jesus. Vai, não peque mais. Irmão, Jorge Linhares foi embora, irmãos. Quem é Jorge Linhares? É da igreja Getsemane, ali em Minas Gerais. Louvado seja, irmão, tudo que ele põe a mão, Deus prospera. Já pregou em vários países do mundo todo, é escritor, é empresário, tem uma igreja linda, cheia de cantores, jogadores, tudo, super próspera. E tudo que ele faz, Deus coloca as mãos primeiro e prospera. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Vale a pena obedecer a Deus e a obedecer os seus pastores também. Amanhã ou depois, você que seja doutor, que seja juiz, que seja empresário, que Deus venha soprar o seu nome nos 4 cantos da terra. Não esqueça as suas origens, não esqueça os seus pastores, não esqueça a sua liderança, não esqueça da onde que você saiu, aonde você está, aonde você não podia, agora está podendo, aonde você não tinha, agora está tendo, aonde você não era, agora está tendo, porque Deus usa as coisas loucas, desprezíveis deste mundo para confundir a salva. É Ele que empobrece, Ele que enriquece, Ele que mata, Ele que faz viver, Ele que humilha, Ele que exalta, Ele que faz descer a sepultura e faz se tornar-se dela. É Ele que tira o homem do pó necessitado e faz-se assentar entre os príncipes. Hoje Jorge Linhares, irmão, você pode ver lá no YouTube, é uma top de igreja, é um carro lindo, é casa, é família, os filhos tudo abençoado. E os outros 2, irmão, os outros 2 estão na prova até hoje. Porque o quê? Porque não se humilhou debaixo da potente mão de Deus. E Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consolei os de pouco ânimo. Olha, consoleis o de pouco ânimo. Até Jesus, ele falou: eu vou, mas eu enviarei o que? O Consolador. Louvado seja, eu enviarei o Consolador. Consoleis, como é que você vai consolar? A Bíblia diz: consolai o meu povo. Como? Com esta palavra. Isaías disse: com esta palavra. Consoleis, a Bíblia vem dizendo:
consoleis os de pouco ânimo. Porque muitas das vezes você vai estar com muito ânimo, mas tem pessoas que vai estar com pouco ânimo. Você vai estar muito cheio, mas tem pessoas que vai estar vazio. Mas você vai estar com a vida muito no altar, mas muitas vezes a pessoa vai estar fora do altar. Louvado seja o nome de Jesus. E ele continua, olha, os de pouco ânimo. Irmãos, a razão hoje de muitas pessoas perder a bênção, muitas vezes num trabalho, muita vida na sua vida espiritual, conjugal, material, matrimonial, financeira, a sua vida ministerial, muitas das vezes é o desânimo, é a preguiça, é a zona de conforto. Muitas pessoas falam de Pedro, mas Pedro, irmãos, Pedro se afundou. Pedro olhou para vento, olhou para Pedro. Irmão, quem não olha para vento, quem não olha para tempestade, quem muitas vezes já não se afundou? Mas Pedro, irmãos, ele foi muito homem de Deus. De quê? De sair da zona de conforto e andar sobre as águas. Teve mais fé de que Moisés. Louvado seja. Moisés andou, mas dá para você abrir, Jesus, abre o mar, Deus, abre aqui. Aí eu vou abrir, eu vou passar. Não, Pedro não, irmão, com o mar abrindo, fechando, louvados com tempestade ou não, Pedro passou por cima, no nome de Jesus. É assim. Pedro, e quando voltou com muita moral. Se a pessoa fosse, os discípulos fossem falar dele, falou, não, você se afundou, mas quem nunca se afundou? Eu fui o único, louvado seja, que o segunda pessoa no mundo, louvado, que andou, primeiro Jesus, e andou por cima das águas. E Moisés passou, foi debaixo das águas, em seco ainda, e foi seco ainda, foi na lama. Louvado seja Deus. E Paulo continua dizendo, e consoleis o de pouco ânimo. Tem pessoas que têm ânimo, tem, irmão. Mas tem um ânimo assim, irmão, fora do comum. Até eu tenho esse ano também. Quando se chama para comer, sabe, irmão? Se chama para um churrasco, irmão. Pode cair pedra, que ele não falta. E traz a avó, trouxe os filhos, traz amigo, tudo. Louvado seja. Não falta não. Eu sou o primeiro, porque eu já nasci mais de 5 quilos já. Porque desde criança eu vou no restaurante, às vezes dá até medo. Mas me chama para orar, para você ver. Irmão, o coração começa a pegar fogo, irmão. Irmão, me dá um desespero. Louvado, me dá um negócio tremendo. Eu gosto de comer. Louvado, eu tenho ânimo para comer? Tenho. Mas para buscar Deus eu tenho mais ânimo ainda. Irmão. Até para servir a Deus tem que ter ânimo. Chega em casa agora. É tanta paz, irmão, que você dorme no sofá. Sabia, irmão? Você dorme no sofá. Depois quando você acorda na cama, que você não sabe nem como foi para a cama. Peraí, eu dormi no sofá. Agora eu estou na cama. Agora antes do culto, uma tribulação, irmão, o chuveiro queima. O cachorro some com sapato. Irmão, dá um sono, irmão. Dá um sono, uma preguiça. Parece que, irmão, dá uma preguiça, um desânimo, uma abrição de boca. E aparece parente, aparece problema. E o cano estoura, e acaba a luz. E o pneu do carro murcha, e acaba a gasolina. É uma tribulação. Todas as pessoas que queriam se aproximar de Jesus era batalha. Até as crianças, os discípulos atrapalhavam. Louvado, era Zaqueu, tinha que subir na árvore. Era Bartimeu, o camarada cego, e o povo querendo desanimar ele. Não incomoda o mestre, fica quieto. Jesus manda chamar, vai. E quando chamou Bartimeu, a palavra foi essa: tem de bom ânimo, levanta, e o mestre te chama. Tem de bom ânimo, levanta. Porque o mestre te chama com mão forte. Ânimo para buscar Deus, irmãos. Esse dia Deus me acordou, irmão, com força. Eu pedi para Deus me acordar uns dias, irmãos. Eu virava para a esquerda e depois virava para a direita. Eu ia orar, dormia no sofá, dormia de joelho. Irmão, a minha casa, irmão, balançou. Mas balançou, eu falei, já sei. Bateu um carro na frente de casa, porque a casa balançou. E eu levantei, irmão, com um ânimo tremendo.
Saí na rua, irmão, procurei a batida, irmão. Eu comecei a procurar a batida, eu falei, espera aí, eu escutei, a casa balançou. Mas só que não tem batida, irmão, não tinha um cachorro na rua, irmão. Irmão, eu vi, irmão, a casa balançou, irmão, diante de Deus, irmão. A casa fez um barulho tremendo. E eu saí na rua, irmão, procurei para cima, procurei para baixo. Não tinha, irmãos, um vira-lata na rua. E aí Deus falou assim, você não pediu para eu te acordar? Eu já te acordei já num terremoto. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor, houve um terremoto. Então eu já estou te acordando já num terremoto já. Já acordou com força já. Por isso que Deus dá moleza, irmão, porque a oração não é uma guerra, é a própria guerra. O evangelho não é para quem quer, é para quem negou-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Louvado seja o nome de Jesus. Sejais paciente para com todos. Irmão, sejais paciente. Muitas vezes a pessoa quer paciência e misericórdia e perdão para ele e para a família dele. Eu estava no estudo, irmãos, e aí surgiu um problema de pecado, e aí cada um falou uma coisa e teve um que chamou atenção. E logo do meu lado, falei, irmão, é pecado, irmão, tem que falar, tem que advertir, também uma coisa só. E outra, tem que falar para a igreja, tem que expor mesmo e tal, coisa e tal. E eu falei, não está errado, a pessoa falar de pecado, agora precisa disso tudo? Eu falei, irmão, posso fazer uma pergunta para você, irmão? Você me responde? Eu estou esperando a resposta, irmão. 10 meses que eu estou esperando a resposta, até agora não me deu não. Irmão, tá bom, tem que expor, tem que falar, tá bom. Então, se for seu filho, pode fazer também, expor assim a vida dele. Se for sua mulher que cai, que peca tudo, você quer que expõe para todo mundo? Se for a sua mãe, também sua mãe cair em pecado, você vai gostar que exponha a tua vida para o povo. Quem tem vergonha não faz vergonha, irmãos. A Bíblia diz, não errei, mas se errar, tem um advogado diante do Pai. Louvado seja o Pai interceder por nós. Muitas vezes nós queremos misericórdia para nós, mas não quer misericórdia para o próximo. É igual a reportagem que tinha todo mundo mandando matar o ladrão, é aquela coisa tudo, mata. Aí uma mulher entrou no meio da bagunça, tem que morrer, tem que morrer. Quando foi ver, era o filho dela. Era o filho dela, ai, me perdoa, eu não sabia que era meu filho não. Quer dizer, o filho dos outros tem que morrer, o seu não, né, bonitinha, né? Quer dizer, misericórdia para os outros não pode ter, mas para você, para a família, para a sua laia toda, tem que ter misericórdia. A Bíblia diz, sejai-vos misericórdia, porque eu sou misericórdia. E a misericórdia, ela triunfa no juízo final. Ela vai triunfar. Você teve misericórdia, Deus vai ter misericórdia de você. Você teve compaixão, Deus vai ter compaixão de você. Você teve louvor. A Bíblia diz, olha só, que coisa linda. Os fracos, e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha, vede que ninguém dê outro mal por mal. Não fica pensando, não, irmão, que o evangelho é mil maravilha, que não é, tá? Não fica pensando que é só poder, é mistério, não. Paulo diz, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Jó disse para sua mulher, nós não sabemos receber o mal de Deus. Mal. Irmão, tem que estar preparado, irmão. Está preparado para muitas vezes mentir, jogar o seu nome na lama, te caluniar, te ferir. Tem pessoas que têm língua ferina, que mata, viu, irmão? Que mata. Por isso que Mateus 5 diz que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado, tem que estar revestido, senão você volta para trás.
senão você desiste, senão você desanima, senão você joga tudo pro alto, senão você para no meio do caminho. E eu, você, nós temos que estar olhando para quem? Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos. Louvado seja, regozijai-vos sempre. Não está errado você ficar triste, chorar, mas não pode viver uma vida só de tristeza, só de angústia, só de trauma, só de solidão, só de depressão. Não, tudo há um tempo, irmãos. Agora entra ano e sai ano, você precisa de um tratamento. Em primeiro lugar, um tratamento espiritual. E se você precisar da medicina, vai atrás da medicina, que a autoridade é constituída por Deus. Agora entra ano e sai ano, você vai só alegrar só na igreja? Amém, é o lugar certo. Mas Davi, irmão, só de falar de igreja ele já se alegrava, sabia, irmão? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quer dizer, só de falar de igreja. Quando eu estava na igreja, ele não queria ir embora mais. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a busca era que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Você tem força? A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja, irmão. Teve vez, já teve culto, irmão, que eu fui pregar. Irmão, eu não estava ruim não, eu estava muito ruim. Eu não estava quebrado, eu estava muito quebrado. E no final, eu mandava o povo vir para frente. O povo, os irmãos que está triste, abatido, cabisbaixo, machucado, vim para frente, para Jesus te dar vitória. E eu orava para o povo, louvando, quebrado, arrebentado, triste, abatido, mas fazendo a vontade de Deus. Jesus, mano, sendo crucificado, cuspe na cara, a lança no peito, as mãos direita e esquerda sendo furadas, os pés, louvado, e Jesus ainda dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Louvado seja o sangue caindo, e Jesus ainda profetizando vida. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus ainda hoje, tá? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nas últimas horas, Jesus levanta a cabeça e diz: Pai, em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito, e está consumado. Aleluia, orai sem cessar. Irmão, é o rei Dário que falou para Daniel: Daniel, o teu Deus, Daniel, o teu é teu, tá? Não é meu não, porque eu sou ímpio. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará da boca dos leões. Olha, a quem tu continuamente. Jó era empresário, muitas coisas para resolver durante o dia. A Bíblia diz que Jó, ele levantava de madrugada e oferecia um sacrifício segundo os números dos seus filhos, porque dizia Jó: pecaram os meus filhos contra Deus, ou blasfemaram em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É importante ser contínuo. É não desistir. Não extinguais o espírito. Quer dizer, não entristeçais o quê? Espírito com letra maior, o Espírito Santo. Depois ele diz mais: não desprezais as profecias. Louvado seja Deus. Examinai-se tudo e retende do bem. Abstém vós de toda a aparência do mal. E para finalizar o 24 diz assim: fiel, aleluia, fiel é o que vós chama. Irmão, fiel é quem te escolheu. Não foi esse negócio aí eu aceitei Jesus Cristo como único salvador. Você tem que dar graças a Deus que Jesus te aceitou primeiro. Ele te escolheu primeiro. A Bíblia diz que não foi vós que escolheu a mim. Não foi não. Mas eu escolhi a vós. E antes de Deus fazer o céu e a terra, Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu, nos escolheu nele, antes de fazer o céu e a terra. Irmão, é muito privilégio, irmão. E o seu nome está onde? O seu nome está no livro da vida, e de maneira nenhuma ele o riscará, desde que você não desista.
É assim que funciona. Fiel que vos chama. E para finalizar diz assim: a qual também o fará. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos nesta terra, irmãos. Muitas vezes, muitas coisas nós não vamos conseguir ser fiel literalmente. Mas uma coisa é certa: o fiel é o quem te chamou com mão forte, a qual também fará de mim, de você e de nós, fiel para a glória de Deus. Então eu quero finalizar, não vou continuar, eu quero finalizar esta mensagem para dizer que nós não perdemos a esperança, viu, irmãos? Não perca esperança, mesmo muitas vezes fraquinho, mesmo desanimado, mesmo sem esperança, viu, irmãos? Não deixa, viu? Não deixa de vir para a casa de Deus. Sempre vai ter uma palavra de esperança. Tá bom? Você tem promessa de o mesmo Deus que fez promessa para Mefibosete, para o Epafrodito, para os homens da Bíblia. Louvado, se você não colher os seus filhos, louvado seja o nome de Jesus, a sua família vai colher para a glória de Deus. As palmas louvam o Rei Jesus. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Em nome de Jesus, exalte a Ele.